nós para a rendição. E vamos tratando de alguns verbos e trazendo isto para o aspecto prático da nossa vida. Começamos reavaliando a nossa vida, depois nós aprendemos como romper com tantas coisas que cercam a nossa vida. Aprendemos também que nós precisamos receber algumas direções do Senhor para que haja essa rendição. Aprendemos também como nos regozijar no Senhor, como a atitude de alguém rendido ao Senhor. Na semana passada, nós aprendemos também como resistir a toda forma de ação maligna nesse tempo que tenta nos impedir de cumprir o projeto de Deus na nossa vida de rendição ao Senhor. Então, nós vimos essas semanas todos esses tópicos, esses temas estão publicados tanto na página, tanto no YouTube quanto na página do Facebook. Os irmãos têm o conteúdo dessas ministrações ali para você acompanhar, caso você se interesse por isso. Hoje o nosso tema é restaurar. Nosso verbo tratado, a nossa forma de ação hoje é restaurar. O que é restaurar? Segundo dicionários, restaurar é colocar algo em bom estado, recuperar, reparar, consertar algumas coisas. Quando nós identificamos que uma casa ou imóvel precisa de um reparo nele, de uma reforma, um conserto, quando nós olhamos para isso, quando nós olhamos para esses objetos que precisam de restauração, como é que nós fazemos para identificar algumas coisas? Primeira delas, você olha o seu imóvel e ele começa a aparecer algumas rachaduras, aí você começa a preocupar que tem que restaurar aquele seu imóvel. Começa a aparecer infiltrações, ou quando aparecem sinais de mofo, pintura começa a ficar velha, começa a soltar igual está ali, está vendo? Aqui, ó. Tudo isso significa que está na hora de restaurar. Então, meus irmãos, quando nós olhamos para isso, vemos tudo isso acontecendo, nós então tomamos algumas iniciativas, porque nós não queremos que o patrimônio nosso se deteriore e nós percamos o nosso patrimônio. Então, o que nós fazemos? Nós vamos então buscar alternativas para essa restauração, para esta recuperação. Na nossa vida espiritual acontece também a mesma coisa. Precisamos identificar na nossa vida esses pontos de restauração, esses pontos da nossa casa espiritual que precisam ser mudados, ser reformados, pontos da nossa vida pessoal que precisam então ser restaurados. Algumas situações, por exemplo, nos levam a pensar sobre isso. Quando nós olhamos para dentro de nós mesmos, olhando para dentro de nós, quando é que nós identificamos que precisamos de restauração na nossa vida? Primeiro, quando nós olhamos e percebemos que os nossos relacionamentos, está vendo rachadura nos relacionamentos, olhamos para os relacionamentos, vão ficando prejudicados, não conseguimos mais conviver bem com as pessoas, tem algo acontecendo que precisa ser consertado. Olhamos também para as infiltrações que nós citamos. Que infiltrações são essas? São os nossos pecados ocultos, aquilo que nós guardamos dentro de nós. Talvez nenhum de nós saiba, nem o seu ente querido mais próximo saiba, mas Deus sabe que está ali, você sobretudo sabe que está ali, e aquilo está te prejudicando. Então precisa conter essa infiltração que está acontecendo na sua vida. Quando você também começa a perceber, nós falamos aqui os sinais do mofo. Mofo é uma coisa terrível em qualquer imóvel. Para você recuperar aquilo ali,
com isso tanto e tanto tempo, mas na vida espiritual, o que seria esse mofo? Seria a nossa própria religiosidade. Quando nós nos tornamos então tão apegados à religião, às normas, às regras, a princípios pessoais de religião que nós achamos que são certos, porque nós esquecemos do Deus que nos traz a nova vida em Cristo. Criamos certos tabus, certos princípios pessoais, e nós não aceitamos mexer nele. Então é como esse mofo que vai deteriorando, vai prejudicando, vai trazendo mal para a nossa vida. Quando nós olhamos também que a nossa espiritualidade está ficando já desgastada, como a pintura, depois de algum tempo, se não for retocada, ser feita, ela vai ficando cheia de manchas e outras coisas, vai ficando velha aquela pintura, assim se torna também muitas vezes a nossa própria espiritualidade. Mas, meus irmãos, isso que a gente está falando, você, daqui a pouco a gente vai ler o texto de Neemias capítulo 2, você pode até localizar aí na sua Bíblia, no seu smartphone. A gente, quando para pensar nesses sintomas, nós paramos e pensamos o seguinte: é fácil nós olharmos, identificarmos esses problemas, né? Nos outros. Olhar para os outros, nós identificamos todos eles, essas situações que nós citamos. Se pedisse para você pensar em alguém que estivesse passando por situações tais como essas, com certeza você lembraria de alguém, mas poucos de nós lembraríamos de nós mesmos. Estamos sempre lembrando daquilo que o outro é, que o outro faz, e nos esquecendo de nós mesmos, quem nós somos. Porque, meus queridos, é muito difícil enxergar em nós mesmos. É como alguém que acostuma com algo lá na sua casa. Por exemplo, aqui na própria igreja, está aqui essas partes que precisam ser consertadas. Nós acostumamos tanto com isso que nós entramos, nós nem vemos mais. Acostumamos com a pintura estourando, acostumamos com o vazamento de água que está ali, acostumamos com tantas coisas. E aí nós paramos de olhar para aquilo ali como um problema, porque nós acostumamos com conviver com aquilo. Assim ocorre quantas vezes na nossa vida também. Nós acostumamos com essas coisas em nossa própria vida. Situações que precisam ser reparadas em nossa própria vida, restaurado pelo Senhor nas nossas vidas, mas nós não queremos enxergar. E Deus mostra-nos de diversas maneiras o quanto nós precisamos disso acontecer em nós. Então, nesta noite, eu quero convidar você para a gente pensar juntos, fazer alguns ensinamentos preciosos a respeito do processo de restauração de Deus na nossa vida, nesse final de ano. Um coração que realmente está rendido ao Senhor, ele é restaurado pelo Senhor. Quero te convidar a refletir a partir disso. Hoje é o penúltimo domingo do ano. Pensar a respeito das situações que nós precisamos de restauradas em nossa vida. Quantas ruínas às vezes nós estamos vivendo em meio a elas. A nossa casa, nossos sonhos. Quantos projetos nós fizemos e o ano está encerrando sem que nós tivéssemos dado nem o primeiro passo nele? O que está em ruína na sua vida que precisa ser consertado lá no seu trabalho, no seu emprego, nos seus relacionamentos com seus vizinhos, com seus amigos? Precisamos então, meus queridos, pensar nisso hoje. Essa restauração que Deus trouxe você aqui hoje para fazer na sua vida. Espere em Deus. Você sai daqui hoje com a vida completamente restaurada diante do Senhor. O livro de Neemias é muito importante para nós entendermos o processo da restauração.
É o seguinte, eu vou simplificar aqui umas coisas para os irmãos. Neemias era copeiro do rei. E ele servia ao rei Artaxerxes. E Neemias ele havia visto o seu povo, os judeus, sendo levados ao exílio. Uma parte desse povo ficou para trás. E alguém foi visitá-los e ele então procurou saber como estava a situação da cidade, das pessoas. Então essa pessoa trouxe o relato para ele de como a situação estava. No capítulo 1, ele vê isso descrito aí, situação de sofrimento, de humilhação, portas da cidade destruídas pelo fogo, está lá no capítulo 3, primeiro capítulo. Quando Neemias ouviu isso, ele se sentou, chorou muito pela sua cidade. Mas foi orar a Deus, para que Deus pudesse trazer uma solução para isso. E o capítulo 1 traz essa oração de Neemias. E ele vai dizer para Deus essa situação e reconhece, olha, a situação que está é consequência dos nossos erros, dos nossos pecados. Mas ele pede a Deus para que pudesse proporcionar uma condição para isso. Mas Neemias não podia deixar o palácio, o copeiro, deixar o rei para tomar nenhuma iniciativa. Mas ele continuou orando. E a Bíblia diz que em determinado dia, Neemias foi servir ao rei. E a esposa dele, a rainha, o rei começou a conversar com ele e disse: olha, seu semblante está muito triste. O que está acontecendo? Você não está doente. Se não está doente, então tem alguma coisa no seu coração, algo que está te entristecendo. Mas Neemias não percebeu, ele estava fazendo seu trabalho normal, como ele fazia antes. E aí, naquele momento, Neemias entendeu aquilo como a resposta de Deus e ora ao Senhor mais uma vez. A Bíblia diz que então Neemias abre o coração do rei e diz o que estava acontecendo. Aí o rei perguntou: o que você quer que eu faça? Queria que o Senhor me liberasse para ir lá, para administrar lá para a reconstrução desses muros da cidade. O texto vai dizer que então o rei perguntou para ele quanto tempo ele precisava ficar fora, e ele responde quanto tempo ele ia ficar fora. O texto não fala aqui qual foi esse tempo. E ele então autoriza, mas Neemias faz o outro pedido. É o seguinte: eu não quero só ir lá, mas eu quero que o Senhor me dê uma carta para que eu possa levar, para que eu consiga entrar nos lugares, mas também eu quero autorização para usar a madeira da floresta do rei. E tudo isso aconteceu. E a mão de Deus estava ali com Neemias. Então ele foi, e chegando lá, depois de alguns dias de cavalgada, ele então vai conhecer, vai olhar-se, ele vai visitar para ver como estava a situação. Mas naquele momento que ele vai, tinha umas pessoas com ele, eles deixam separar e ele vai sozinho. Porque aquilo era algo do coração dele diante de Deus. Ele vai, quando ele vê aquela situação, o texto diz que ele se entristece grandemente com aquilo que ele está vendo. Então é aí, nesse momento, depois dessa inspeção dos muros de Jerusalém, que está o texto que eu quero ler com os irmãos nesse momento de Neemias, capítulo 2, esses 2 versículos apenas que eu vou ler com os irmãos. Depois que vai citar alguns outros, para que a gente possa se inteirar bem do assunto e termos a definição daquilo que nós queremos diante do Senhor. Veja versículos 17 e 18, que dizem o seguinte: então eu lhes disse: vejo a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e as suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém, para que não fiquemos mais nessa situação humilhante.
Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso para comigo e o que o rei me tinha dito. E eles responderam: sim, vamos recomeçar a construção. E se encheram de coragem para a realização desse bom projeto. Meus queridos, quando Deus está em um projeto, Ele se incumbe de trazer todas as pessoas. Quando Deus se propõe a restaurar a sua vida, Ele vai prover todas as coisas, porque tudo provém dEle, tudo vem dEle mesmo. Nós não precisamos ficar preocupados se vai faltar isso ou faltar alguma outra coisa. Não, meus queridos. Precisamos ter essa convicção. Veja aqui no versículo 18, nos diz o seguinte: que eles se encheram de coragem, disseram: sim, nós vamos reconstruir, sim, pode contar conosco, vamos fazer parte desse bom projeto. Quando há disponibilidade das pessoas para servir, nada é impossível. Quando você propõe no seu coração servir a Deus, não existem empecilhos, não existem barreiras, não existem problemas. Os irmãos irão ver, podem ver esse texto, quantas adversidades eles enfrentaram ali durante aquele tempo, meus queridos. Mas eles venceram tudo aquilo. Mas, meus irmãos, para que nós possamos então entender isso na nossa vida espiritual, como nós podemos então entender que temos que mudar alguma coisa em nós? Quando nós olhamos no capítulo 1, nós citamos agora há pouco, versículos 7 a 10, na oração que Neemias faz, Neemias ele não vai esconder nada. Ele fala: Senhor, nós agimos de forma corrupta e vergonhosa contra Ti. Não temos obedecido aos Teus mandamentos, decretos e leis que deste ao Teu servo Moisés. Ou seja, estamos obedecendo a Tua palavra, somos obedientes à Tua palavra. Lembra-te agora o que disseste a Moisés, Teu servo: se vocês forem infiéis, eu os espalharei entre as nações. Então, cumpriu-se isso que Ele disse. Foram levados como prisioneiros, exilados. A continuação do texto diz assim: mas se voltarem para mim, obedecerão os meus mandamentos, puserem em prática, mesmo que vocês sejam espalhados pelos lugares distantes, debaixo do céu, eu vou trazer vocês de volta, eu reunir vocês de volta para o lugar que eu escolhi, estabeleci com o meu nome. Esses são os teus servos, o teu povo. Tu resgataste o teu grande povo com grande poder, o teu braço forte. Meus irmãos, não tem como Deus restaurar alguma coisa na nossa vida se nós não admitirmos os nossos erros, as nossas falhas. Falei agora há pouco sobre isso. Nós sempre vemos a falha no outro. Mas Deus, Ele quer que nós olhemos para dentro de nós mesmos. E nós somos. Toda restauração, meus queridos, começa exatamente com o reconhecimento das nossas falhas. Veja, alguém que não erra, a gente conversa com ela, tem gente que quer ser mais santo que o próprio Deus, comete erros. E se são questionadas nos seus erros, elas se revoltam pelo fato do questionamento, não admitem admitir os seus erros. Não admitem admitir, é bom, né? Não admitem reconhecer os seus erros. Meus queridos, nós temos que reconhecer quem nós somos. Se alguém não admite as suas próprias falhas, vai ser restaurado de jeito nenhum. Se você não admite os seus pecados, como que você quer ser restaurado pelo Senhor? Com o pecado escondido no seu coração, Deus não vai ouvir a sua oração.
Neemias faz é confessar os seus pecados, o pecado da sua nação. Depois Deus então move o coração do rei, move o coração das pessoas, porque houve reconhecimento dos seus próprios erros e do erro da sua nação, do seu povo. Meus queridos irmãos, se nós queremos ver algo sobrenatural, algo extraordinário do Senhor acontecendo na nossa vida, no nosso meio, nós precisamos sim, precisamos reconhecer os nossos erros, os nossos pecados, as nossas falhas. Davi, quando estava naquele processo de restauração da sua vida, ou do seu pecado, com Batseba, ele declara o seguinte no Salmo 51, nos versículos 4 e 5, ele diz assim: contra ti, só contra ti pequei, e fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua sentença, e tens razão em condenar-me. Veja que Davi não vai se auto-justificar e ficar revoltado por causa do castigo de Deus sobre ele. Não, ele diz o seguinte: eu mereci essa sentença. Eu sei que eu sou pecador desde que nasci sim, desde que concebeu a minha mãe. Davi não disse assim: a culpa do meu pecado foi da mulher. Não. A culpa do meu pecado foi do servo que eu falei para ir, eu não deveria ter ido. Não. Não foi do sistema. Não, a culpa foi minha. Contra ti somente pequei, e eu mereço a sentença do Senhor na minha vida. E sabe, meus irmãos, por isso que ele foi restaurado. Porque ele reconheceu quem realmente ele era. Se nós queremos, meus irmãos, restauração da nossa vida, precisamos reconhecer os nossos próprios pecados. Mas sabe, meus irmãos, tem uma outra coisa também, que às vezes impede tanto da restauração na nossa vida, que são algumas feridas que nós deixamos abertas na nossa vida. Veja aqui, olha, no capítulo 4, versículos 7 e 8, fala sobre aqui 3 homens, dois Sambalate, Tobias e um outro grupo de pessoas, os árabes, os outros amonitas, os homens lá de Asdod. Souberam que estava sendo restaurado o muro de Jerusalém, tinham avançado, que as brechas estavam sendo fechadas, ficaram furiosos. Todos planejaram então atacar Jerusalém para causar confusão. Diz o seguinte: no processo daquela restauração dos muros ali em Jerusalém, Neemias e aqueles que estavam trabalhando começaram então a receber ataques severos dos seus inimigos que se opunham contra a restauração. Isso causou um mal e uma ferida se abre entre eles, que se não fosse tratada de forma correta, poderia destruir tudo que estavam então acontecendo ali naquela restauração. Mas como Neemias então vai tratar essa animosidade que começou aqui, que existiu? Havia um grupo que estava contra e queria impedir de qualquer forma, e usou diversas estratégias. Eu vou entrar nas estratégias que eles usaram, porque a gente não tem tempo para isso. Mas vejam, eles tentaram de todo meio destruir aquilo que estava sendo feito. Assim como a gente, quando quer ter a nossa vida restaurada, quando nós queremos render a nossa vida ao Senhor, sempre vai surgir uma coisinha aqui para impedir a gente desse processo. É o que estava acontecendo ali. Capítulo 4, versículo 9, a Bíblia fala que Neemias vai tratar dessa situação da seguinte forma: nós oramos ao nosso Deus e colocamos guarda dia e noite para proteger-nos dele, para que o mal não viesse a trazer outras situações adversas. Primeira coisa que ele fez: nós oramos a Deus. Em oração, ele recebe as estratégias, coloca os guardas ali dia e noite, e trabalhava ali dia e noite, porque ele corrigiu exatamente aquela ferida que estava aberta, aquilo que estava tentando contra eles, para tentar atrapalhá-los de reconstrução dos muros. Então ele vai
fechar aquela brecha que estava aberta, aquela ferida que estava aberta. Mas Ele não faz através da sua própria capacidade humana, mas Ele busca do Senhor. Por isso Ele alcançou com Ele. Meus irmãos, também uma outra coisa que ocorre, que nós precisamos, se nós queremos uma vida restaurada pelo Senhor, nós temos que tirar o peso das nossas cargas. Quantas cargas nós colocamos sobre nós? Nos versículos 10 a 14 fala sobre a situação que estavam vivendo. Vou só citar algumas coisas ali. Alguém dizendo o seguinte: os trabalhadores já não têm mais forças, tem muito entulho ainda para tirar. Por nós mesmos não conseguiremos reconstruir esse muro. E aí os inimigos se levantam mais uma vez, o texto fala sobre isso. E mais adiante, Deus diz que ele foi, então, faz uma rápida inspeção sobre o que estava acontecendo. Disse ele aos nobres, aos oficiais, restante do povo, disse: não tenha medo desses adversários. Lembre-se que o Senhor é grande e temível, o Senhor é grande e temível, e lutem por seus irmãos, por seus filhos, por suas filhas, por suas mulheres e por suas casas. Veja o seguinte: havia uma carga muito grande sobre eles. Quantos momentos, meus queridos, nós precisamos aliviar o peso das cargas? Eles estavam tentando mais, o cansaço era muito grande. Se não bastasse aquele cansaço físico, já tinha essa pressão que recebiam desses adversários que estavam sempre semeando contendas entre eles. Mas eles tinham que se livrar daquela carga, aquele peso, daquilo que estava ali na vida deles. Meus queridos, em nossa vida, quantas coisas nós vamos acumulando sobre nós e vai nos fazer ficar cansados. Ele fala ali que havia muitos entulhos, havia muita coisa para fazer. A gente vai acumulando tantos entulhos na nossa vida e vai nos fazer ficar cansados. O cansaço que eles estavam sentindo, ali o texto fala sobre esses entulhos que estavam sendo retirados e estavam aguentando mais porque tinha entulho demais. Eles estavam provocando cansaço. O que você está guardando de entulho na sua vida? Está te desgastando, está te cansando, está minando as suas forças, está roubando as suas energias espirituais, que te impede de estar na obra do Senhor, que te impede de servir ao Senhor, que te impede de amar mais a Deus, aos seus irmãos, que tem de entulho guardado na sua vida que está te desgastando tanto, meu querido. Você precisa se livrar dessa carga que está sobre os seus ombros. Jesus disse, Mateus 11, 28: vinde a mim todos que estáis cansados e sobrecarregados, o quê? E eu vos aliviarei. Meu querido irmão, se você é servo do Senhor, se Jesus é o seu Salvador, se o Espírito Santo mora no seu coração, você não pode continuar carregando uma carga ou um fardo em você, porque Jesus está em você. Se a sua vida é o trono do Espírito Santo, por que continuar carregando tanto fardo, tanto cansaço, tanto desgaste? Você tem que colocar isso diante do Senhor, você tem que descansar no Senhor, derramar-se no Senhor, porque Ele é que vai te aliviar, Ele vai renovar as suas forças e vai te trazer as respostas que você precisa para a sua vida. Eu quero concluir nesta noite, destacando com você os versículos 15 e 16, que diz assim: o muro ficou pronto no 25º dia de Elul. Esse mês é entre o mês de agosto e setembro no calendário judaico. O ano é o ano 443 a.C. que isso estava ocorrendo. E aí o texto fala o seguinte: e ficou pronto no prazo de
passaram, em 52 dias, Deus deu graça e restauraram completamente os muros de Jerusalém. Quando todos os nossos inimigos souberam disso, todas as nações vizinhas ficaram atemorizadas e com orgulho ferido, pois perceberam que essa obra havia sido executada com a ajuda do nosso Deus. A Bíblia está dizendo que fez tudo foi Deus que foi nós. Foram simplesmente instrumentos nas mãos de Deus. É Deus que realiza a obra, não sou eu. É o Senhor. O que nós precisamos é estar na dependência dEle. O grande problema nosso na realização da obra do Senhor é que nós queremos fazer na nossa força e nós não conseguimos. Diz através do profeta que não é por força, por poder, mas é pelo Espírito do Senhor. Quantas vezes nós planejamos tantas coisas? Vamos fazer isso nesse ano que vai começar, vamos fazer isso, fazer aquilo, vai ter uma dinamização na vida da igreja para que isso ocorra. E nós começamos a criar métodos, método aqui e tal, vamos fazer isso, fazer outro lá. Mas quantas vezes nós paramos, nos quebrantamos, nos rendemos a Jesus para dizer: Senhor, o que o Senhor quer que nós façamos como igreja? Qual é a tua vontade? Quais são os planos que o Senhor tem para nós como igreja? Lá na sua casa, a mesma coisa. Quantas vezes você faz planos, projeta coisas, deseja comprar isso, deseja viajar para determinado lugar, deseja fazer outras coisas, visitar um familiar? Mas quantas vezes você pega esses planos e chega diante do Senhor: o que o Senhor quer que eu faça na minha vida aqui na minha casa? O que o Senhor quer dos meus filhos? O que o Senhor quer da minha vida, na minha família? O que o Senhor quer de mim lá no meu trabalho? Meus queridos, nós não podemos tirar Deus do centro da nossa vida de forma alguma. Vivemos um tempo onde se tem criado um humanismo muito grande no contexto religioso, no contexto das igrejas. O homem se torna o centro de todas as coisas. Eu faço algo na igreja porque eu quero atrair pessoas. Não, está errado. Eu faço algo porque quero atrair a glória de Jesus no meio do povo de Deus. As pessoas é consequência. Se a glória de Deus não estiver no meio do seu povo, nós podemos encher aqui de pessoas que não vai acontecer nada. As pessoas irão aparecer e vão embora do mesmo jeito que chegaram. Nós acostumamos tanto com a nossa capacidade de realização de eventos, programas, quando nós paramos para dizer: Senhor, é esse mesmo método que o Senhor quer que nós façamos, é dessa maneira. Depois de realizado, não foi o pastor, não foi o diácono, não foi o vice-presidente, não foi o líder tal, não foi o diretor de louvor, não foi nenhum desses não, meus irmãos, foi o Senhor. Nós temos que entender que nós não somos nada sem a presença, sem a glória de Deus no nosso meio. Aleluia, glória a Deus. Não podemos, meus irmãos, tentar tomar o lugar que é do Senhor de forma alguma. Porque senão nada que nós fizermos não vai sair do lugar, ou se sair, assim como sair do lugar, ele vai retornar aos trabalhos. E se Deus não estiver à frente, nada vai adiante. Isso aconteceu ali com o povo. 52 dias. Reconstruíram os muros da cidade que estavam completamente destruídos, que há quantos anos ninguém tomava iniciativa para fazer. Mas um tempo recorde fizeram uma grande obra, porque a bondosa mão de Deus estava com eles, conforme o texto nos diz. Se a bondosa mão de Deus estiver sobre você, os seus planos, os seus projetos, os inimigos irão
levantar e irão cair, porque Ele está no controle. Se o Senhor tiver o controle da sua vida, da sua família, ninguém pode tentar se levantar na sua casa, mas ele não vai prosperar, porque o Senhor está ali. Na igreja, o Senhor estiver à frente, meus queridos, pode ter adversidades, pode levantar a oposição de todo jeito, desânimo, pessoas que começam a olhar só os problemas, os defeitos, como aquele pessoal começou a ensinar lá entre eles. Mas essas vozes, elas vão se calar e não vão ter forças para desanimar quem quer trabalhar. Sejam desses agentes do Senhor, esses que o Senhor levantou para que com Neemias reconstruir aqueles muros. Seja você o instrumento de Deus para a restauração deste ano que nós vamos começar daqui a pouco. Seja você o instrumento de Deus para a restauração lá na sua casa, lá no seu trabalho. O ambiente pode ser, talvez não tão bom, pode talvez ter um ambiente hostil, mas você pode ser o instrumento que Deus colocou ali. Você não está ali por acaso. Deus te colocou ali para abençoar aquele lugar, para ser instrumento para a transformação daquele lugar. Poderia ter qualquer outra pessoa trabalhando lá no seu lugar, mas Deus escolheu você, porque é através de você que Ele vai mudar aquelas realidades. Através de Neemias, houve uma restauração completa ali naquela cidade. Através de você, Deus pode levantar você como levantou Neemias para a restauração na sua casa, na sua vizinhança, no seu trabalho e também na sua igreja. Então você precisa se colocar à disposição. Passar por esse processo que Neemias nos ensinou aqui, no texto que nós destacamos. Primeiro, admita as suas falhas, seus erros, seus pecados. Tem uma ferida aberta no seu coração, trate delas, deixa Deus cuidar, deixa Deus te curar. As cargas que estão sobre os seus ombros, coloque diante do Senhor, livre delas. E sempre reconheça que é a glória de Deus. E aí você verá as maravilhas acontecendo na sua vida. Deus te abençoe grandemente, dê graça para entender isso. Hoje seja um tempo onde você seja restaurado pelo Senhor. Nosso próximo tópico, que vamos fechar esse ciclo de meditações sobre a rendição ao Senhor, só vai acontecer já no próximo ano. Ano que vem nós vamos celebrar Natal, vamos agradecer a Deus pela vida de Jesus. Então eu não vou tratar sobre esse tema, vou tratar sobre outro tema, meus irmãos. Vamos voltar nele depois, no dia 8, nós voltamos no outro para a gente fechar essa série de meditações sobre rendição ao Senhor. Mas, meus irmãos, é preciso que nós ouçamos a voz do Senhor falando no nosso coração, a voz do Espírito Santo falando para nós. Eu disse no domingo passado, nós precisamos aprender uma questão muito importante em nossa vida. Eu fiz a comparação com os irmãos aqui, comparação, né? Na verdade uma explicação para os irmãos aqui. A Bíblia nos fala então sobre o trono de Deus lá no céu, onde Ele reina e governa todas as coisas. Jesus, quando foi ressuscitado, foi elevado aos céus e está sentado no trono à direita do Pai. A Bíblia diz que ali Ele intercede por nós. Eu lembrei aos irmãos, o Espírito Santo não tem um trono lá, porque o trono dele é o nosso coração, é a nossa vida. Nós somos o trono do Espírito. Se você é o trono do Espírito Santo, se Ele habita em você, então Ele vai te direcionar, Ele vai restaurar a sua vida, porque Ele está dentro de você. E nada que Deus faz é imperfeito
Nada que Deus faz é feito parcialmente. Tudo que Deus faz é perfeito, bom e completo. Ele vai te restaurar completamente, queridos. Em nome de Jesus. Vamos orar. Vamos pedir ao Senhor, dar ao Espírito Santo que habite em nós, tem o seu trono em nós, para que Ele nos dê graça para entender e lembrar dessas verdades. E nos colocar à disposição do Senhor. Deus, em nome de Jesus, nós temos a Tua palavra diante de nós, revelação escrita do Senhor, e transmitida nesta noite através do Espírito Santo do Senhor para o nosso coração. Nós queremos, Pai, pedir que essas verdades se tornem vivas em nós. Da maneira, Deus, que hoje nós saiamos daqui completamente transformados pelo poder do nome de Jesus. Nós temos hoje, Deus, esse processo da restauração da nossa vida diante de Ti. E vivamos este novo tempo hoje, esse novo tempo nos próximos dias, nos próximos anos, até a volta de Jesus. Estejamos sendo restaurados pelo Senhor, mas que nós estejamos à disposição do Senhor para servi-lo, deixando que nada nos impeça, que adversários nenhum se levantem. Quando se levantarem, o Senhor nos dê a autoridade do poder do nome de Jesus para repreendermos essas forças malignas que tentarem contra nós, para que nós sigamos em frente, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. Nos renove, Deus, nos fortaleça a cada dia do Senhor. Queremos ser instrumentos nas Tuas mãos. Usa cada um de nós, os Teus instrumentos, para a glória do Teu nome. Em nome de Jesus. Amém. 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 Deus abençoe. Rafael, podemos cantar mais uma música para nós encerrarmos? Depois dessa música, nós estamos encerrando o culto desta noite, agradecendo a todos os irmãos, e daqui a pouco esse vídeo estará